Não existe receita de bolo, mas nós temos parâmetros que podemos estar utilizando e saber construir essa formação dessa planta. Outro detalhe que eu trago para vocês é a nossa diretriz de investimento de acordo com o potencial de retorno, é o que a gente pode ver nesse gráfico. Aqui eu comparo algumas áreas que nós conduzimos nesses últimos anos, aonde eu trago quanto custou para fazer essa lavoura, né? Aqui eu estou falando de custo, basicamente o custo variável da lavoura, eu não estou falando de custo fixo, porque custo fixo ele pode ser fixo em qualquer condição, mas principalmente os variáveis que aqui entram insumos, serviços, para mim comparar. Quando eu peguei aquela lavoura de 4.200 quilos por hectare de produtividade, nós tivemos em torno de 1.800 quilos de soja de custo variável. Quando nós comparamos com aquela lavoura de 6.000 quilos por hectare, nós tivemos 2.040 quilos de custo de soja por hectare. Isso é um aumento de 13% no custo. Por quê? Porque se eu tenho um potencial maior de produtividade, obviamente eu preciso colocar uma quantidade maior de fertilizantes, de nutrientes que vão fazer com que haja uma maior exportação desses nutrientes. Então eu tenho que fazer essa reposição. Quando eu comparo com aquela área que em 2018 nós produzimos 9.000 quilos por hectare, eu tive um custo de fertilizantes superior porque eu sabia que nós teríamos um incremento de potencial produtivo. Então, de 6.000 quilos para 9.000 quilos, nós tivemos um aumento de custo de 17%. Cabe lembrar aqui que dentro desses custos que nós estamos falando, se eu vou estar utilizando um inseticida para o controle de praga, um fungicida para controle de doença ou um herbicida para controle de planta daninha, o uso desses produtos não é em função do potencial de produtividade, é em função do problema presente nessa área. Então, se eu tenho uma lavoura de potencial de 40 sacos ou de 140 sacos por hectare, eu vou ter que utilizar o mesmo herbicida, o mesmo fungicida, o mesmo inseticida. Talvez a questão fungicida possa ter um custo mais baixo, inclusive, em lavouras de alto teto produtivo. Porque em lavouras de alto teto produtivo eu tenho um melhor equilíbrio de solo, tenho uma melhor nutrição dessas plantas e, claro, essa planta está mais preparada para ser atacada por essas doenças. Então, quando nós conduzimos essa lavoura para um patamar acima em termos químicos, físicos e biológicos, nós podemos estar, inclusive, diminuindo determinados custos. Mas voltando para o gráfico, olha como é interessante. Quando a gente saiu de 70 para 100 sacos por hectare, nós tivemos o aumento de custo de 13%, a nossa margem bruta teve um incremento de 65%. Quando nós saímos de 100 sacos para 150 sacos por hectare, que nós tivemos ali um incremento de 17% no custo, nós fomos ter 66% no aumento da margem bruta. Então, se a gente analisar aqui, a gente pode ver que para cada R$1 investido que nós tivemos um retorno em torno de 4 a 5. Pessoal, olha como é importante essa análise. Mais do que isso, é saber no que investir. Em que colocar esses 13 ou 17% de aumento de custo. Não é em qualquer insumo, mas é saber exatamente em qual condição que nós vamos estar trabalhando. Então, essa é a nossa diretriz. Para cada R$1 investido, nós precisamos ter no mínimo 2 de retorno. Nesse custo adicional que nós vamos estar realizando em cima de um histórico de uma determinada lavoura.